bem-vindos todos e todas para mais uma etapa do nosso curso. Desta vez eu vou conversar com vocês acerca dos direitos humanos no ensino fundamental. E espero que a jornada seja tranquila. Dessa vez o nosso vídeo vai ser mais curto, até porque tudo que já foi abordado em direitos humanos na educação infantil vale também aqui para o ensino fundamental. Então vamos começar a nossa terceira etapa e espero encontrá-los com saúde, paz e tranquilidade. Bem, dentro de uma proposta pedagógica ou curricular voltada à formação da criança, levando em consideração os direitos humanos, nós sinalizaríamos 4 eixos que seriam de extrema importância. O primeiro eixo diz respeito à pluralidade cultural. O segundo eixo diz respeito à cidadania, a diferenças e às desigualdades. O terceiro eixo falaria sobre as relações sociais, acordos e limites. E o quarto eixo, os direitos da criança e do adolescente, onde a gente trabalharia não apenas a concepção dela enquanto ser de direito, mas também ser de deveres. Então, nesse contexto, é importante que o professor esteja atento às atividades que ele vai se propor e dentro de que concepção essas atividades vão levar ele a ter comportamentos, atitudes, relações que possam fortalecer valores, que possam fortalecer a interação dele com os outros alunos, com os outros grupos. A gente precisa estimular o nosso aluno a compreensão de valores que são de extrema importância e extrema relevância na construção do ser humano, como a solidariedade, a honestidade, o respeito mútuo, as atitudes positivas, a organização de valores ligados a respeito ético, respeito às diferenças, a compreensão de etnia, a compreensão da sexualidade, a compreensão de questões que historicamente produziram desigualdade entre as pessoas, como é o caso da questão dos quilombolas, como é a questão dos índios, como é a questão da preservação do meio ambiente. Então, todas essas questões, elas são e estão diretamente relacionadas a uma compreensão do indivíduo enquanto ser humano e, logicamente, ela está englobando os direitos humanos que nós pretendemos consolidar, alicerçar dentro de uma proposta político-pedagógica. Conforme foi dito anteriormente, a proposta não é você ter uma disciplina, ter um momento onde você vai falar sobre direitos humanos dentro do processo de formação da criança ou do adolescente. Na verdade, os direitos humanos eles são resultados da construção diária, da formação diária, do exercício diário de atitudes, de valores, de condutas que nós nos propomos a ter diante do outro, diante do grupo, diante da sociedade, diante de nós mesmos. Então é preciso que a gente consiga enxergar o professor trabalhando os direitos humanos em língua portuguesa, em artes, em ciências, em geografia, em história, em educação física,
em todas as disciplinas que compõem o currículo e a proposta político-pedagógica da escola. Então, surgiria logo de início um questionamento. O que é que o nosso aluno deve aprender? O que é que nós vamos nos propor a ensinar aos nossos alunos? E deixarmos para trás aquela velha concepção de que educação doméstica ela se dá no seio da família, de que valores, atitudes, comportamentos o aluno traz de casa. Não, se ele tiver uma família que possa propiciar para ele a formação de valores, a formação de condutas, a formação de atitudes, de comportamentos humanos, isso logicamente que agrega. Mas a escola tem um papel fundamental, o professor tem um papel fundamental dentro desse processo de formação. É dever sim da escola a formação integral, a formação ética, a formação moral, a formação da personalidade, a formação de valores, de atitudes, de comportamentos, que vão fazer com que esse cidadão ele possa entender-se enquanto ser de direito e enquanto ser de deveres. Nesse sentido, o aluno deve aprender a refletir sobre a sua identidade racial, sobre a sua relação com o outro, sobre a importância em respeitar e aceitar as diferenças, as questões culturais, as questões religiosas, compreender que todos nós temos uma história e resgatar fatos importantes da sua história de vida, mas também ouvir a história de vida das outras pessoas e, diante disso, saber o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve. Muitas vezes a gente tem vontade de ter determinadas atitudes, mas a nossa formação leva a uma reflexão. Eu devo me portar assim? Eu devo ter essa atitude? Outro ponto importante é o aluno reconhecer e valorizar suas características individuais, e assim como as características individuais das outras pessoas, tipo cor da pele, cabelo, tamanho e outras características que cada um traz consigo. Quando a gente fala, por exemplo, do bullying na escola, a gente esquece que muitas vezes esses comportamentos e essas condutas elas são reproduzidas socialmente. Quando nós colocamos nomes depreciativos nos outros, quando nós temos atitudes não respeitosas para com aquele que está perto da gente, quando a gente associa a imagem de uma pessoa a uma outra imagem no sentido depreciativo. Então é preciso primeiro que a gente se veja como reprodutor desses valores. A gente tem que trazer para a escola uma cultura humana, uma cultura onde o nosso aluno possa se ver como ser humano e ver os outros como ser humano também. Então a gente não pode pensar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, ele é uma ferramenta que torna as crianças e os adolescentes ousados. Na verdade, essa ousadia que a gente coloca é porque nós temos uma cultura de que a relação de respeito ela se dá pela força ou pela violência e não pela construção. Então é nesse sentido que nós precisamos trabalhar o que o nosso aluno deve aprender e como ele vai aprender, além de outras questões que são extremamente importantes. Um aliado importante nesse processo para o professor, que na verdade deve estar buscando criar os espaços de aprendizagem significativa para o aluno, dentro do processo de compreensão dos direitos humanos, das atitudes, dos comportamentos, das normas de convivência, do respeito mútuo, da honestidade, de tudo isso que nós colocamos até então, é preciso que o professor tenha nas novas tecnologias um forte aliado. Então, como é que ele vai organizar o seu material didático? Ele vai buscar na internet, ele vai buscar no Google, ele tem uma infinidade de vídeos, de livros, de textos que podem ajudar ele
a construir materiais, ele tem propostas ligadas a direitos humanos que foram desenvolvidas por outros professores em outros estados e que são extremamente positivos. E ele vai ter que construir materiais, brincadeiras, recursos que possam fazer com que o aluno conviva com os direitos humanos no seu cotidiano escolar, no seu dia a dia. É fundamental que o professor alicerce visualmente e auditivamente experiências em que o aluno possa compreender a relevância dos direitos humanos enquanto elemento formativo. Não parar para dar uma aula sobre honestidade, não estabelecer um dia para falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas levar ele a compreender o que está disposto ali quando diz que toda criança deve estar na escola. E aí o professor pode trazer vídeos onde as crianças não estão na escola, onde a criança estão em outros lugares, e a partir daí estabelecer o diálogo com ele. E isso é certo? Essa criança deveria estar na escola? Quando a criança é utilizada para o trabalho, porque precisa ajudar muitas vezes na renda familiar, ou quando essa criança não tem uma família que propicia a ela determinadas condutas, determinados comportamentos amorosos, afetivos. Então nós temos vários recursos audiovisuais que poderiam estar contribuindo para a formação dessa criança. E é papel exatamente do professor buscar esse apoio nas novas tecnologias para que a partir daí ele estabeleça dinâmicas de aprendizagens dos direitos humanos de forma que o aluno possa não apenas ouvir, mas que ele possa vivenciar essa proposta de uma aprendizagem significativa. Bem, encerramos então aqui a nossa terceira reflexão acerca dos direitos humanos no ensino fundamental. Espero que daqui a 15 dias vocês possam ter acesso a uma discussão sobre como trabalhar ou como pensar os direitos humanos no processo educativo para o ensino médio, para o ensino profissionalizante e, logicamente, que isso se estende ao ensino superior e à vida desse cidadão em todos os níveis de formação que ele possa vir a adquirir ao longo da sua trajetória. Então fica aqui um forte abraço e espero vê-los em breve e que Deus proteja e ilumine todos vocês para que a gente possa superar esse momento de pandemia.